O Internacional, entre hoje e amanhã, deve definir aonde que vai jogar para o jogo contra o Belgrano. No vídeo ontem, onde eu informei que mais de 7 estádios foram levados para a Conmebol. A Conmebol vem nesses últimos dias, desde terça-feira, fazendo vistoria nesses estádios, alguns já descartados, inclusive. No vídeo hoje eu quero te trazer uma atualização sobre isso. Quero te falar sobre uma conversa de bastidor que rolou entre a direção do Internacional e Rafael Sobis. Essa aproximação que, inclusive, vem acontecendo já nos últimos meses, até antes das enchentes. A gente sabe que o Sobis vem acompanhando todos os jogos do Internacional, inclusive dentro do estádio Beira-Rio. E quero te falar também sobre Gabigol, Gabriel, que foi multado pelo Flamengo, perdeu a camisa 10 e com o contrato terminando em dezembro. Daqui 2 meses podendo assinar já um pré-contrato com qualquer clube, a tendência de uma não renovação por lá e se tornando um jogador livre no mercado. Como disse o presidente Alessandro Barcelos algumas semanas atrás, antes de toda essa enchente, era o nome que estava na pauta do Inter. Quero te falar se ainda é uma possibilidade, mas antes, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações. O Inter treina hoje e faz a sua última atividade em Porto Alegre antes da intertemporada que vai ter lá em São Paulo, lá no CT da equipe do Ituano. O Inter que viaja na segunda-feira pela manhã, inclusive, porque à tarde já deve treinar, inclusive lá no CT do Ituano. Como é que vai ser a logística, só para vocês entenderem, tá? O Inter treina agora à tarde dentro do complexo da PUC-RS, última atividade, inclusive, que acontece por lá, atividade fechada, com portões fechados, sem a presença da imprensa, sem a presença da torcida, tá bom? Após esse treino, o Inter tem no domingo folga, sem atividade para os jogadores. Na segunda, a reapresentação pela manhã. E aí o Inter viaja agora pela manhã de segunda-feira para São Paulo, vai para Itu, que é a cidade do interior de São Paulo, e fica lá durante 10, 15 dias no hotel chamado Otto Hotel, que é um hotel que inclusive a seleção japonesa foi a base da seleção japonesa na Copa do Mundo de 2014. Então é um hotel que tem ali condições muito boas para o Inter treinar, fazer tudo que é necessário naquele momento, tá bom? E aí o Inter fica até o jogo contra a equipe do Belgrano no dia 28. Uma espécie de intertemporada realmente que o Inter vai ter nesse momento, treinando por lá. Aonde que o Inter vai jogar? Já tinha ontem à tarde atualizado sobre essa situação, que o Inter enviou 7 possibilidades para a Conmebol. A Conmebol vem fazendo uma vistoria, por exemplo, na quinta-feira, ontem, fez a vistoria dentro da Heriberto Wilson. A vistoria do gramado já tinha sido feita, inclusive passou no teste da Conmebol gramado, mas ontem eles estavam testando a iluminação do Heriberto Wilson, que é a principal preocupação do Inter, inclusive, que é a iluminação. Então, ainda na sexta-feira ainda, a Conmebol fez mais algumas vistorias em outros estádios que o Inter enviou. Nesse sábado também deve terminar as vistorias e aí já deu um parecer falando os estádios que passaram, os estádios que não passaram, e aí o Inter vai decidir aonde vai jogar. Acredito que essa decisão deve sair ou ainda hoje, nesse sábado, ou até mesmo no domingo, tá bom? Mas o fato é que durante toda a semana, todo ao longo da semana, a Conmebol vem fazendo diversas vistorias. E só para citar novamente os estádios que foram abordados, o Novelli Júnior, que é o estádio do Ituano, que seria uma logística mais fácil para o Inter, tanto como mandante quanto como visitante. Por mais que o Inter não tenha muitos torcedores em Itu, pelo menos eu imagino que não tenha, por ser um local que é super próximo da onde o Inter vai treinar, é um local que tem uma logística perfeita, porque ele fica em São Paulo, tem um aeroporto muito próximo, e tá no centro de tudo. São Paulo, o Inter vai, por exemplo, jogar contra o Vitória, que é o próximo jogo que o Inter tem como visitante dentro do Campeonato Brasileiro. Se o Inter fica, por exemplo, em Criciúma, já é uma logística um pouco mais difícil. Se o Inter fica em Caxias, é uma logística mais difícil ainda. Até por isso o Inter descartou, por exemplo, ficar no Uruguai em Rivera, porque seria uma logística extremamente ruim. O Inter tá prezando muito pela boa logística, pelo menor tempo de viagem, pelo menor tempo de estresse em aeroporto, esses tipos de situações. E São Paulo, querendo ou não, é a principal possibilidade, né? É o local centralizado, é o local que está no meio de tudo, não precisa fazer escala para nada, mas, exemplo, né? Se o Inter vai para Caxias para jogar, por exemplo, na Bolívia, o Inter vai ter que parar em São Paulo. Porém, se o Inter jogar em São Paulo, o Inter pode ir direto para a Bolívia. Então, tudo isso o Inter leva em consideração porque tem um jogo contra o Real Tomayapo
na Bolívia. Então São Paulo é o principal gosto do Internacional, muito pela logística de aeroporto. Mas óbvio, estádio do Criciúma, estádio obviamente do Centenário, do Caxias, acredito que não vai passar na iluminação, mas são estádios que o Inter gostaria, porque são estádios que vão acabar ali tendo uma quantidade bem legal de torcedores, mais o do Criciúma até, porque o Criciúma tem uma parceria com o Internacional, né, as duas organizadas, a Guarda Popular e também a Barra Brava do Criciúma, são torcidas que são parceiras, então vai ter muitos torcedores, inclusive do Criciúma, que vão ir nos jogos do Inter, exatamente por toda essa parceria que existe, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar é sobre uma conversa que aconteceu nos últimos dias, né? O Rafael Sobis, que é um cara que vem sendo bastante presente nessa tragédia das enchentes, mas já é um cara que era muito participativo já do Inter nos últimos meses, né? Como o próprio Sobis disse, é um cara que acompanha todos os jogos do Inter, tem um camarote só pra ele, né? Ele pegou um camarote dele pro estádio Beira-Rio, ele vem acompanhando todos os jogos, realmente virou um torcedor fora de campo e além disso é um dos principais ídolos da história do Internacional. E é um cara que vem participando, vem acompanhando os treinos do Inter, né, as atividades fechadas que vem ocorrendo dentro da PUC. E foi fotografado, né, ele tendo uma conversa com o presidente Alessandro Barcelos. A gente sabe, obviamente, o Inter já tem um coordenador técnico que é o Magrão, que inclusive exerce um bom trabalho. Mas, óbvio, querendo ou não, né, pelo Rafael Sobis começar a cada vez ter mais essa ligação, muitos perguntaram, né, ou muitos têm essa dúvida, se o Sobis daqui a pouco pode ser mais uma pessoa aí da direção do Internacional, de todo o corpo diretivo do Inter, de toda a parte ali do futebol masculino. E querendo ou não, uma amizade que vem sendo criada, né, contatos vêm sendo feitos, e o Sobis realmente vem criando esse novo laço com o Internacional já há alguns meses. Pode ser que até venha trabalho do Inter, não nesse momento, até porque ele está com vários projetos, né, de maneira pessoal, inclusive criou um canal no YouTube de entrevistas, vem entrevistando, por exemplo, a Ener Valencia e outros jogadores, mas querendo ou não é um cara que nesse momento começou a ser mais participativo dentro do Internacional, inclusive participando já dos treinos do Inter. Sobre Gabigol, tá? O Gabigol, para quem não sabe, tá numa grande rusga com o Flamengo, foi visto com a camiseta do Corinthians, foi multado em dinheiro e o Flamengo retirou a camisa 10 dele, né? Por mais que ele seja um ídolo da torcida do Flamengo, né? Conquistou 2 Conmebol Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Estadual, conquistou quase todos os títulos possíveis com a camiseta do Flamengo. É um cara que tem contrato até o fim do ano. Daqui 1 mês e meio ele já pode assinar um pré-contrato, sair de maneira gratuita do Flamengo. E é um nome que realmente, nesse momento, a tendência é que não renove com a equipe do Rio de Janeiro. O próprio presidente Alessandro Barcelos, no iniciozinho de abril, deu uma entrevista para o UOL, né, após a vitória do Inter contra o Palmeiras por 1-0. E dentro dessa entrevista, ele falou que o nome do Gabigol, assim como outros nomes, aí citou o nome de Maria, citou nomes de jogadores, o Oscar, citou nomes de jogadores que têm um contrato terminando, que o Inter sempre olha e averigua. Mas óbvio, e aí ele citou um pouco mais o nome do Gabigol, né, dizendo que é um nome que nesse momento, né, teria muitos clubes interessados. E o Inter tem muitos jogadores já para a função. O Inter tem Borré, o Inter tem Lucas Alário e o Inter tem o Ener Valencia para essa posição do Gabigol. Né, e são 3 jogadores que ganham um salário muito importante. Né, os 3 ganham mais de 1 milhão por mês. E por mais que seja, né, o interesse do Inter, o Inter vai ficar para trás nessa negociação. Corinthians é o clube que está mais interessado, inclusive ofereceria um salário de 2 anos. O próprio Grêmio é um clube também que se manifestou interesse. Então, por mais que o Inter olhe, realmente tem esse interesse, como propriamente confirmou o presidente Alessandro Barcelos, o Inter não vai vir a contratar ele, até porque seria uma superlotação de posição e seria um cara com um salário muito importante numa folha do Inter que já está no limite e vai ter que ficar no limite ainda mais depois de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!